Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast RV Imola Conecta, o nosso bate-papo mensal aqui. Quem acompanha sabe que os últimos episódios nós falamos sobre o braço ambiental da nossa política ESG com o Bruno Ferro, que falou sobre o impacto das pequenas ações pequenas ações e grandes impactos, na verdade, como que a gente já vem fazendo, o que a gente vem adotando como prática, como política dentro da organização. Nós tivemos também a presença do Guilherme Meyer, gestor operacional da unidade GRU 2, que falou um pouquinho sobre a implantação de ferramentas e tecnologias de automação, como Sorter, Logimate, conectado isso com as pessoas, a tecnologia, a inteligência artificial. E tudo isso, todos esses temas, eles passam pelo centro de pessoas. E muito a ver com comportamentos, né, com condutas, com a participação de cada indivíduo na construção dessas políticas, na implantação dessas ferramentas. Então, para falar sobre esse tema, hoje eu convido uma pessoa responsável pela comunicação interna, pelo endomarketing da RV Imola, Mariana Salotti, nossa analista de endomarketing. Seja muito bem-vinda, Mariana. Obrigada, prazer estar aqui. Obrigada também pelo convite, né? É uma honra estar aqui falando um pouco sobre endomarketing, falando um pouquinho sobre cultura, que é um assunto tão importante e que muitas empresas ainda não veem a necessidade, né, de ter o endomarketing dentro da empresa, e a RV já está tendo esse olhar diferenciado aqui com a comunicação, com cultura e todos esses pontos de comunicação. Mari, então, para começar, explica para a gente qual é o papel do endomarketing dentro das instituições. Certo. O endomarketing, ele tem a responsabilidade de fazer a conexão do colaborador com a empresa. Então, a gente liga muito a missão e visão valores da empresa. Porque o CEO, né, ou quando a pessoa funda a empresa, ele tem... ele cria ali a sua missão, visão, valores, onde ele quer chegar, qual é o ponto, as metas, mas aí tem aquele ponto que acaba esquecendo de passar isso para os colaboradores. E os colaboradores é o que faz a empresa acontecer. Né? Então, a gente faz aquela questão do alinhar para que todo mundo esteja na mesma linha para chegar num propósito ali de onde a RV quer chegar ao ponto, né? Daqui a alguns anos, enfim, que já está indo nessa direção. Então, a gente tem essa responsabilidade de comunicar o que a empresa, onde ela quer chegar, junto com o colaborador. E é onde entra a parte de comunicação interna também e engajamento, que logo entra na questão de boas entregas. Porque se o colaborador ele sabe onde a empresa quer chegar e ele está na mesma linha, a entrega vai ser mais positiva, a entrega vai ser muito mais estratégica. Perfeito, Mari. Então, assim, marketing e endomarketing é, na verdade, co-irmãs ali, parceiras, né? Uma é isso que você falou sobre o propósito, sobre a missão, que a gente, dentro do marketing, trabalha muito para que o cliente sinta, né? O prospect, o lead, enfim, a comunidade no entorno perceba esses valores, esses propósitos, e o Endo vai cuidar de fazer essa mesma comunicação para quem, de fato, vai construir aquilo, né? Porque Exatamente. você comentou que isso vem do CEO, de uma fundação, né? De quem está ali naquele sonho, naquela construção. E repassar para todo mundo essa mesma informação, né? Para que Exato. todo mundo também deseje esse propósito e vai. Exatamente. E aí a gente passa, Mari, para isso que a gente chama de cultura. Exato. Certo? E quando a gente está falando de cultura, o que exatamente, como que a gente tangibiliza? O que é a cultura na prática? Certo. O que é a cultura na prática? É o jeito de ser da empresa. Então, é aquilo que, às vezes, está muito no papel, mas, na realidade, é o dia a dia da empresa. Então, é quando a pessoa, ela chega, a pessoa nova chega, né, o colaborador novo chega, ele sabe que aquilo ali é cultural. Um exemplo muito forte que eu trago da RV, que é de muito impacto, principalmente para quem vem de fora, né? Como nós somos da área da saúde, tem a questão da Copa. Um exemplo, a gente não pode, a gente sabe o porquê do porquê nós não podemos comer fora da Copa. Então, às vezes a gente chega ali errando, né? Opa, eu tinha um hábito de tomar café na minha mesa, eu tinha um hábito, mas já se tornou, era uma regra que se tornou já cultural da empresa. Então, a partir do momento que você esqueceu, abriu uma bala, na hora a pessoa já fala, não pode por conta do impacto, porque isso pode impactar na questão ali dos medicamentos. Então, já virou algo cultural. Então, a cultura, ela é a vivência do dia a dia. Então, é tirar do papel e colocar na prática do dia a dia.
E uma coisa que eu acho importante a gente falar é o impacto do foco nessa cultura, que é importante a RV tá tendo esse olhar, que é a questão de geração. Porque antigamente a geração, ela ia para o trabalho, trabalhar, fazer a parte dela e já era. Fiz o que eu tinha que fazer, né? E hoje em dia, a nova geração, ela liga muito para a cultura da empresa. Então, se ela entra em uma empresa que a cultura não é forte, que a cultura não bate com a linha de raciocínio da pessoa, ela tende a não ficar. Então, se a gente faz uma cultura forte, que é o que a RV já está fazendo, né? A partir do momento que já tem o endomarketing como setor, isso já ajuda muito. Então, a partir do momento que a gente consegue construir uma cultura forte, as pessoas, elas sabem por que elas estão ali. Então, o turnover, ele diminui muito, tudo é em prol da empresa, né? Então, a RV, ela tá nesse caminho de ter uma cultura mais forte, aos poucos, não depende de ninguém específico, e sim da empresa inteira, todos os colaboradores. Sim. E principalmente, inclusive, acho que liderança. A liderança, ela é o espelho, né? Com Então, certeza. a cultura, os principais a saber ali, né, são os líderes, aonde a empresa quer chegar, qual que é a missão, aquilo que eu comentei na Sim. divisão valores, aonde ela quer chegar, porque ele sabendo que tá onde o ponto, o foco ali da RV, ele vai ser espelho para os colaboradores. Então, os colaboradores olhando para o líder, tá, entendi aqui onde a gente quer chegar, qual a maneira o ideal de comportamento, qual é o ideal de ação, quando algo der errado, como que eu vou responder isso aqui? Tudo isso é cultura. Sim. Então, o líder tem que estar muito alinhado para que ele consiga espalhar isso de maneira mais positiva. E a RV está nesse caminho. Então a gente pode afirmar que cultura é o que se sente, né? Não o que Exato. está escrito ali. Exato, é o dia a dia. É o dia a dia, Exatamente. né? E aí você linkou aí sobre a importância, porque a cultura é essa sensação, né? Ela é algo mais intangível, é o que você deu de exemplo na prática. Exato. Um comportamento que, né, já é nativo ali e que deixa esse olhar atento para que se o outro colega sinalize, faça, não pode por isso, por aquilo, né? Exato, é o saber motivo, o porquê, né? Exato. O motivo disso. E aí, como que o endomarketing, porque eu tô falando de algo intangível, sentido, e como que o endomarketing, quais são as práticas, as ferramentas, a técnica que ele usa para fazer essa cultura ser praticada no dia a dia? Bom, hoje a gente faz muito aquela questão de transformar os valores que na prática, aquilo exatamente que você está dizendo. Então, a gente faz ações, nós criamos conexões com campanhas, então campanhas muito firmes, e a gente traz aquilo o que a gente acredita que vai fazer o colaborador seguir de uma maneira na linha do raciocínio de onde nós queremos chegar. Então, a gente usa diversas ações, e quando eu falo ações, às vezes as pessoas entendem muito como calendário colorido, como festa corporativa, isso também é importante. Mas o endomarketing, quando a gente fala de cultura, é muito além disso, né? Então, a gente tomar o cuidado com os detalhes. Ah, mas é um detalhe, um exemplo é o onboarding, ou a integração, né? Sim. Ali a gente tem um papel extremamente importante, porque é quando a pessoa entra dentro da empresa. Então, a gente tem que fazer um momento muito ideal ali para ela entrar com o olhinho brilhando, falar, tá, entrei numa empresa legal, agora eu vou colocar tudo em prática ali, do que foi falado, as regras, até... Aí eu percebi que a RV, ela tem um meio, aquela questão ambiental muito forte. Então, a pessoa já entra ali dentro um pouco dessa cultura, Sim. de onde a gente quer chegar. Então, é de muita importância as ações. Então, são ações estratégicas, não são ações por ações, fazer por fazer. Porque todas as empresas fazem, nós vamos fazer também. Não, é estratégico para que a gente consiga vincular a cultura e também a questão da missão e visão valores da empresa. E é ótimo você falar isso, Mari, porque existe, né, o senso comum do endomarketing ser apenas festa, né? São as festinhas, comemorações, Um docinho. uma lembrancinha, um mimozinho. E, na verdade, ele é além, né? Ele usa dessas ferramentas porque a gente lida, né, com pessoas. E aí você entra na parte do engajamento, do encantamento. Mas tem um propósito, que foi esse que você mencionou muito bem, né? Eu tenho que passar... que os meus processos, o meu dia a dia passe pela missão, principalmente pelos valores, né? Porque a missão é aquilo que eu tô, o meu propósito ali, mas ele passa pelos valores, né? Porque eu não posso também ter uma missão e entregar, mas a qualquer custo, né? Então, a festa, a brincadeira, a diversão faz parte, porque a gente lida com pessoas e a atmosfera, né? Ali, aquele clima é legal, mas não é só apenas isso, né? Exatamente.
E aí você falou sobre, já deu esse exemplo, nós temos um segmento muito específico que esse oba-oba, Uhum. esse tom mais alegre, ele passa por algumas questões, porque a gente é um setor muito técnico, né? A gente tem Uhum. muitas certificações, Exato. tem a questão da Anvisa, da vigilância sanitária, que envolve essa questão do hábito do consumo nas mesas e tal, que é Uhum. muito mais rígido na empresa por um motivo. Só que a gente também tem um cuidado ali com o manuseio dos medicamentos, isso na operação. E essa cultura, você falou do calendário e tal, Uhum. mas como é reforçar esses processos, né? A gente tem internamente os POPs, que são os procedimentos que trabalham Exato. linkado com o setor da qualidade, mas é aquilo, no papel tudo se escreve. Então, Uhum. qualidade vai lá, determina, sinaliza. E como que você enxerga para engajar essas pessoas e falar assim, pessoal, não pode por conta disso, Uhum. né? E agindo dessa forma, a gente vai chegar com algo que é muito técnico. Então, assim, a Uhum. minha pergunta é: por ser uma área muito técnica e rigorosa, como que a cultura influencia nisso no final ali? Porque Uhum. começa aqui no interno, mas a gente quer chegar na excelência ali para o cliente, né? Para que Exato. esse medicamento seja entregue de forma intacta, para que sejam respeitadas SLA, o tempo. Como que a gente aplica essas regrinhas e como que a gente comunica isso para os colaboradores, na operação, como que isso funciona? Uhum. Esse ponto que você trouxe, eu acho que ele vincula 100%, se não for 100, 95%, a cultura. Porque é algo que as pessoas, elas precisam ter essa clareza de que a gente está lidando com vidas. Então, na área da saúde, que a gente olha, a gente está dentro da empresa ou até no administrativo, a gente não está vendo aquele comprimido saindo para o hospital. Então, a gente tem que conseguir deixar muito claro para a pessoa qual que é, para os colaboradores, qual que é o foco, o que que é RV, o que que a RV faz, aonde ela chega, que entra novamente naquela questão que eu comentei do onboard, né, quando a pessoa entra. Ela tem que ter muito claro o que acontece ali. Então, tem um porquê de sermos tão rigorosos, com questão da limpeza, com questões simples, né, que a gente fala que são os detalhes, mas são os detalhes que fazem diferença. Porque se esse detalhe falhar, ele pode falhar no remédio. E se falhar no remédio, ele falha numa vida. Então, a gente deixar muito claro que nós estamos lidando com vidas o tempo todo. Então, a gente tem que sempre levar para a questão da cultura forte relacionado a isso e nos detalhes. Então, comunicação de o porquê. Não só um comunicado falando, não faça isso, mas explicar que não faça isso por quê. A gente tem um porquê de não fazer isso. Então, é a comunicação. Aí entra muito forte a comunicação interna, de explicação. Porque se a gente falar só não, a pessoa fala, mas eu quero tomar um café aqui, eu vou fazer escondido, não sei. A pessoa pode pensar dessa maneira. Mas a partir do momento que a gente explica o porquê do não, o porquê que impacta lá na frente, que não é diretamente a nós, mas é no cliente, em uma pessoa, aí todo o papel muda. E aí vira uma questão de propósito, né? A gente tem um propósito ali. A gente quer que chegue a gente quer ter um resultado muito positivo. Então, entra todas essas questões. E aí, a cultura tem que ser mais forte ainda e não só comunicar, explicar. Tem muito a ver com esse propósito. Acho que uma palavra que define é isso, é o Uhum, propósito, é você entender o porquê disso, essa entrega. E uhum, além dessa questão peculiar, que é o segmento que a RV está inserida, que é a logística para a cadeia da saúde, para a cadeia fria, que, como a gente já mencionou aqui, tem diversos protocolos, tem um uhum, rigor ali necessário. Temos um outro desafio como instituição, que é comum de operações que são espalhadas pelo Brasil, é de ter polos, né? Ter centros de distribuição, ter grupos de trabalho, ter outras equipes que também são, né, igualmente RV, mas espalhadas em diversas regiões do país, né? E aí a uhum. gente lida aí com cultura, com comportamentos regionais. Então, Exato. qual que é o papel do endomarketing? Como que vocês vêm conseguindo amplificar essa cultura que é aqui na matriz para os outros polos? Esse é um desafio,
mensal, né? Que eu falo mensal porque a gente tem uma reunião mensal, mas é um desafio porque é aquilo que você comentou. Nós estamos falando de várias filiais, então a RV ela está em diversos locais do Brasil. E são pessoas diferentes, é a questão de regionalidade muito diferente, o clima é diferente, inclusive vou trazer um exemplo para vocês falando do porquê do clima. Tem muitas coisas diferentes. Então, a gente precisa ter uma conexão muito positiva e uma comunicação muito positiva. Então, entra naquele ponto, né, de as pessoas, as pontas, não necessariamente os líderes, eles são os exemplos. Então, o que nós usamos hoje dentro da RV que é de um grande impacto? A gente tem uma reunião mensal com todas as pontas. Então, a gente faz o que a gente quer passar para o colaborador, eu faço da mesma forma com as pontas. Eu explico as ações que vão acontecer, o porquê das ações, e a gente revisa também o que já aconteceu. Então, quando foi feita essa ação, deu certo? Como que funcionou aí? Funcionou? Por que aqui não deu certo e aqui deu? Então, a gente consegue trazer dados do que está dando certo, aonde está dando certo, e a gente consegue de uma maneira... A gente tenta ao máximo, de uma maneira... leve, deixar tudo padronizado. Então, a gente tenta padronizar ao máximo. Então, o que está acontecendo aqui na filial vai acontecer no Rio de Janeiro, na matriz vai acontecer no Rio de Janeiro, vai acontecer no Ceará. Então, vai acontecer de maneira padronizada. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma flexibilidade muito grande. Porque tem aquelas questões que eu comentei de diferenças. Então, uma coisa que dá muito certo aqui não dá aqui, pela quantidade de colaborador. Ou um exemplo que eu acho legal trazer é a da Campanha do Agasalho. Vai ter a campanha do agasalho, é uma ação muito forte, traz um engajamento muito grande, as pessoas participam e a gente faz um bem aí pro próximo, né? Que inclusive faz parte de um dos valores da empresa. Mas o que adianta fazer a campanha do agasalho numa região extremamente quente, no Ceará? Não tem sentido eu fazer uma campanha do agasalho lá. Sim. Então, eu consigo fazer uma campanha diferenciada para eles. Então, a gente faz uma campanha diferente, a gente vai fazer uma campanha de doação de roupas, vai acontecer da mesma maneira, vai ser padrão, mas vai ter uma flexibilidade. Exatamente, vai ter um ajuste ali. Então, a gente tem que sempre lidar com essa forma de padronizar e também a questão do organizar com antecedência. Acho que isso é extremamente importante também. Não fazer de última hora. A gente não vai falar, vamos fazer uma ação semana que vem, que entra naquele ponto do fazer por fazer. Então, a gente conversa em uma reunião sobre 2 meses seguintes. Então, a gente está sempre 2 meses antes falando dos próximos meses. Então, a gente consegue dessa maneira. Fazendo uma reunião, estando conectado, fazendo essa conexão com todas as pontas. A gente conversar, a gente alinhar a comunicação, alinhar quais vão ser as ações. E a gente consegue, de uma maneira padronizada, chegar em todo mundo. Mas tem uma dificuldade muito grande. Não é fácil. E isso é importante ter esse olhar de que são regiões distintas. Exato. Então, a forma de abordar, né? Porque quando a gente fala em comunicação, é tom, né? Para cada pessoa, Exatamente. né? Então, a dor maior é replicar essa mesma mensagem num tom, num ré, num dó. Exatamente. Porque cada grupinho vai pegar de uma forma. Mas você falou uma receita que é importante, né? Que é conexão, pertencimento, incluir as pontas nisso e planejamento, né? Tem que se são planejar. Esses 2 pilares, assim, fundamentais para coisas que são separadas, né? Porque você está aqui em São Paulo e a gente tem unidade em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, tem em outras partes do país, Brasil. Ceará, né? Tem várias. E aí, essa distância geográfica, ela não pode ser a mesma distância de pertencimento, né? Todo mundo precisa se sentir ali pertencente, parte dessa cultura. Exato. E aí, você falando nisso, você já explicou um pouquinho sobre, e você falou sobre a conexão com as pontas e o planejamento, mas como que a gente faz para mostrar para o colaborador que ele é parte fundamental desse processo? Quais são os outros canais? Então, o que você tem usado na prática para fazer com que eles também todos se sintam parte de um projeto e entendam que ele é uma peça de um quebra-cabeça, de uma engrenagem importante para funcionar? Eu acho não, né? Tenho certeza que é envolvendo as pessoas. Realmente envolver as pessoas. Então, a gente dá movimento para elas. Então, eu percebo que as pessoas gostam de estar envolvidas, elas gostam de participar. Porque elas sentem parte daquilo, faz as pessoas se aproximarem realmente da empresa. Então, é quando a gente faz uma pesquisa, é quando a gente pede a opinião das pessoas, abre uma enquete, é quando fazemos ações onde as pessoas falam, onde as pessoas são parte daquilo ali. Então, acho que é um movimento entre as pessoas. Um exemplo que eu dou aqui é quando fizemos ações do PCD.
teve o Dia Nacional do PCD, e nada melhor do que trazer as pessoas para falar. Não é trazer uma pessoa que não é PCD para falar ali naquele momento, sendo que ela não tem a vivência, ela não tem o poder de fala, né? Então, vamos dar poder de fala para quem realmente pode falar sobre o assunto. Então, vamos dar uma visibilidade para essa galera, porque elas vão ter o porquê de falar e a gente vai melhorar a cultura. Porque nessa ação, por exemplo, do PCD, nós falamos sobre o que vocês acham que é diferente aqui dentro da RV, o que faz a diferença para vocês, o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Então, isso impacta também na cultura. E a gente impactou a cultura, a gente fez uma comunicação assertiva, foi estratégica relacionada aos valores da empresa e a gente deu voz para eles, então a gente deu movimento. Então, quando as pessoas elas estão envolvidas naquilo, elas entendem muito mais onde a gente quer chegar, o motivo daquilo ali. Então, a gente consegue ter um resultado muito mais estratégico, as pessoas se engajam muito mais. E aí vai fazendo, a gente tenta intercalar, né? Algumas com muito movimento, algumas a gente não consegue tanto movimento por conta da correria ali do dia a dia dentro da empresa. Então, a gente vai intercalando para que a gente mantenha o engajamento sempre muito alto. Então, é fazer a pessoa sentir parte daquilo, pertencente àquilo, e aí a gente volta no propósito. Entendi onde a empresa quer chegar, entendi onde eles estão conseguindo me encaixar aqui, e eu entendi que eu sou parte da RV. Então, o meu propósito está crescendo aqui dentro da empresa. Legal. O que você falou foi um case, eu acho que é um dos recentes de sucesso, né? Da campanha de inclusão, do mês de conscientização. Sim. E esse olhar, né? O que no meu olhar é comum, passou batido. Quando você vê o outro lado, Exatamente. né? Eu acho que esse é o case que deu sucesso, porque gerou empatia. De Exato. fato, você, lendo os depoimentos das próprias pessoas, você enxerga que a dificuldade passa por ela, não por mim. Exatamente. Né? O meu olhar tá de fora, aqui, num outro ângulo. E quando ele fala uma coisa simples que, de repente, passa. Então, é uma questão também de educação, né? Exato. De você começar a construir uma consciência, uma educação de que, nossa, eu não sabia que isso impactava dessa forma. Então, foi, assim, uma ação que eu acho que é uma das que, dessa sua jornada, que se destacou, é isso? Sim. Tem uma que eu acho que foi de destaque também, de muito movimento, foi a dos elogios. Né, de pegar o papelzinho ali, você fazer um elogio pro o seu colega de trabalho. Então, às vezes a gente fica pensando, né, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que o pessoal vai engajar? Será que não vai engajar? Porque a gente quer vincular ao valor do respeito que a empresa tem. Então, como que a gente vai fazer isso? E aí é uma coisa simples, né? E foi um movimento muito grande. As pessoas elogiando as outras, as pessoas recebendo elogios que não sabiam que as pessoas reparavam, ou pessoas que você nunca... A gente tromba ali no corredor, a pessoa é mais quietinha, né? Cada um tem um jeito, e a pessoa escrevendo várias cartinhas para os outros, então foi um impacto muito grande de movimento também. Ela não tem uma ação assim tão direta e estratégica, mas ela é estratégica na parte do engajamento. Então, a gente está sempre de maneira estratégica ali onde a gente quer chegar. Esse aqui é engajamento, esse aqui é comunicação, esse aqui é respeito, esse a gente vai focar na missão da empresa, nos valores da empresa. Então, a gente conseguiu a gente aos poucos, né, tá indo nessa questão do movimento, de colocar as pessoas como peça principal ali para movimentar e crescer essa cultura aí, deixar mais forte. Ô Mari, e aí a gente já tá chegando na reta final aqui do nosso bate-papo, mas você receber esses feedbacks também com a participação, então, para quem é colaborador, faz parte do time, o quão importante é sinalizar, né, Exato. que isso te impactou nesse momento de construção, porque é uma construção coletiva, né? Exatamente. Você tá aqui só fazendo esse papel, mas é muito entendendo a necessidade do colaborador. Então, eles te reportam, você recebe esses feedbacks, como que isso tem sido? Recebo muitos feedbacks, graças a Deus, dando tudo certo aí. E questão também de pesquisa, né? Então, sempre que tá tendo algumas ações maiores, eu tô enviando pesquisas para que a gente consiga entender e trazer em dados se tá dando certo ou não. Porque às vezes a gente acha que tá dando certo, às vezes não tá dando. Então, e é isso. O endomarketing, a comunicação é isso. A gente vai vendo aonde tá dando certo, aonde não tá, o que a gente tem que mudar para ser estratégico, né? De acordo com que a empresa, aonde ela quer chegar. Então, sim, a gente recebe muitos feedbacks positivos, às vezes alguns construtivos também, e faz parte, para isso, né? E é bom, quando a gente recebe um feedback, a gente sabe o caminho se tá dando certo, se não tá. Então, sim, a gente recebe alguns feedbacks. Excelente, Mari. Eu queria agradecer a sua presença aqui, mas antes de encerrar, uma palavra, uma mensagem
para os colaboradores, para outros colegas de profissão que também estão nessa jornada de construir uma trilha de endomarketing dentro das empresas. Qual é a mensagem principal do papel, da função ou do propósito do endomarketing? Certo. Eu acho que acreditem no poder das pessoas, porque pessoas assim, é tudo, né? Sem as pessoas a gente não teria RV, não teria os colaboradores, não teria os nossos clientes. Então, acreditem no poder das pessoas, de que as pessoas engajam, as pessoas são respeitosas umas com as outras. Acreditem nas ações que vocês estão fazendo, porque essas ações que a gente está fazendo, né, ou as outras empresas estão fazendo, vai ter um impacto muito positivo. Então, a gente consegue ter sentido no que a gente está fazendo. Então, acreditem nas pessoas, vamos apoiar as pessoas, respeitar as pessoas, fazer com que o nosso dia a dia seja mais leve, porque a gente passa muito mais tempo dentro da empresa do que às vezes dentro da nossa casa, né? Então é nossa responsabilidade deixar um ambiente mais leve, uma cultura mais leve, mais respeitosa e ser leve, ser tranquilo. É isso. Pessoal, fica aí a mensagem. A cultura é uma coisa que a gente planta no dia a dia e vai construindo. E com uma cultura forte, uma comunicação clara e eficaz, isso gera ali uma operação que flui com menos erros, com menos falhas, com mais boa vontade de toda a equipe. E tudo isso, no nosso caso, é o quê? É levar a saúde a quem precisa. Exato. Então, a logística que leva a saúde até você. Então, Mari, muito obrigada pelo nosso bate-papo, por você ter aceito o nosso convite. Você que nos acompanha, siga as nossas redes também, compartilha aí, coloca os comentários. Você, colaborador, tem um canal direto do Endomarketing, dê suas sugestões, dê a sua opinião, fale o que serve, o que não serve, o que pode funcionar, que tudo isso vai ser avaliado, porque a gente vai construir ao longo do tempo uma comunicação que é para te tocar, que é para te explicar como funciona, o porquê, e é isso, tá bom, pessoal? Muito obrigada por mais uma edição e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.